quarto ano, vamos para a nossa aula de História e nossa aula teremos como tema a cultura africana. Vocês poderão acompanhar o assunto na página 60. Vamos lá, vamos conhecer essa cultura. Vamos lá, gente. Cultura africana. Logo no início do nosso assunto, eu coloquei aqui as mãos dos negros africanos, dos negros que foram explorados, escravizados, maltratados. E eu coloquei aqui um retrato de uma mão trabalhadora e de correntes que representavam a escravidão. Vamos lá? O trajeto dos africanos para a colônia. Antes da chegada dos europeus à África, o continente africano ele era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos havia reinos bastante desenvolvidos. A escravidão ela já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Também haviam sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas. Entretanto, seus descendentes de quarta geração nasciam livres. Eu coloquei aqui para vocês as imagens de escravos que trabalhavam nas lavouras. Olha aqui, tá vendo? Carregando sacos e sacos nas lavouras, né? Consequentemente de arroz, de cana de açúcar. E coloquei aqui para vocês, tá vendo? A casa grande, que consequentemente era a casa dos senhores de engenho. E aqui todos eles trabalhando nas lavouras. Vamos para o próximo. Como era feita a comercialização dos escravos? Era feita por meio do escambo, na qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Os principais produtos trocados eram aguardente, tecidos, artigos bélicos como pólvora, armas de fogo, arcos e flechas, espada, facas, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barras de ferro e conchas. Então, é só para que vocês tenham uma ideia que o valor do escravo, ele era um valor tão menosprezado por sua cor, que eles eram trocados por objetos. Quais eram os principais centros de comercialização dos escravos? Os principais centros de comércio dos escravos na África eram a Guiné, a Ilha de São Tomé e Costa da Mina. Então eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá vendo esses senhores de chapéu? Tá vendo? Capa azul. Esses daqui, ó. Tá vendo os senhores? O que é que eles faziam? Eles iam para o centro da cidade, onde os escravos eram tratados como mercadorias, os negros eram tratados como mercadorias. Como é que esses senhores de engenho compravam esses escravos? Eles olhavam, olha aqui, ó, apertando o braço do escravo, se o escravo ele era forte, se ele era robusto, se os dentes estavam brancos. Então, eles tratavam as pessoas de pele negra como um objeto, uma mercadoria, os senhores de engenho. Entretanto, depois o comércio ele foi aumentando e interessados nos lucros com a venda de escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Olha aqui, ó. Tá vendo? Os senhores, olha aqui, os senhores, ó, capturando os escravos de outros continentes para trabalhá-los, para explorá-los. Quais foram os principais povos africanos trazidos para o Brasil? Foram os bantus,
de Angola, Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, sudaneses da Guiné, na Nigéria e Costa Ouro, que foram para a Bahia, e malês do Mali, que foram para todo o Brasil. Como eram transportados os escravos? Eu quero que vocês prestem bem atenção. Os negros eles eram transportados em navios negreiros, em condições desumanas. Muitos morriam de banzo. O banzo ele era uma doença que provoca profunda depressão e fazia com que as pessoas deixassem de se alimentar até morrer. Até morrer. Eles também morriam de outras doenças, como a disenteria, sarampo, a varíola, o escorbuto e a sarna, ou cometiam suicídio durante a travessia, porque muitos, para fugir, eles pulavam do navio, mas como pulavam no oceano, mas como não aguentavam nadar até chegar às terras, eles morriam no mar, na travessia. As imagens dos navios negreiros são imagens fortes, ó. Eles só tinham esse pequeno buraco que ficava no teto do navio. Eles ficavam todos amontoados, tá vendo? Um em cima do outro, em condições desumanas, até para fazerem suas necessidades físicas. Muitos acorrentados e amarrados. Isso eram homens, mulheres, crianças. E eles eram tratados piores do que animais. Aqui tem outra imagem, tá vendo, ó? Todos sentados no porão do navio. Muitos morriam, muitos ficavam doentes. Eram condições bem desumanas. Vamos para... Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados, eles eram expostos em feiras para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí, eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas. Olha aqui, ó. Os que se negavam a trabalhar sofriam violências. Olha aqui, consequentemente, é um senhor de engenho batendo num escravo, tá vendo? E aqui é quando eles se recusavam a trabalhar nas lavouras, eles eram castigados com chicotadas, amarrado no tronco, né? Amarrado, e eram chicoteados até a morte nos troncos. Vamos lá. A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida dos escravos era de 4 a 8 anos devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. Então, eu botei uma imagem aqui para você, ó. Onde, aqui, isso aqui é a imagem deles trabalhando nas lavouras. E aqui é a imagem do capitão do mato, que trabalhava para os senhores de engenho e ficavam responsáveis pela supervisão dos escravos nas lavouras. E aqui é a imagem de um escravo fugindo, tentando fugir dessa escravidão. E onde eles eram perseguidos após a fuga. Aqui fica a agenda. Vocês farão as atividades no livro de história, nas páginas 61, 62 e 63. E eu deixo aqui para vocês uma dica de um livro muito importante, se vocês quiserem ler, que é um livro de Castro Alves, onde chama-se O Navio Negreiro. Se vocês quiserem ler esse livro, vocês podem encontrar em qualquer livraria, na Saraiva. É muito importante para que vocês conheçam a fundo a história dos negros que fizeram parte da nossa cultura brasileira, ok? Da nossa história brasileira. Desejo a todos uma boa tarde e bom estudo.